This energy, okay.
Oi, Marta. Oi, tudo bom, Paulo? Tudo. E aí? Falei, ai, será que eu tô entrando tarde? Eu sou a Não, primeira? eu não sei hoje, porque na verdade hoje eu conversei com as meninas, você não estava na última aula, né? No último Não. encontro. Eu Uhum. conversei com as meninas, eu falei que hoje eu ia fazer na verdade, um encontro que não vai contar. Ele é um bônus, assim, para fechar 2025 de uma forma bem sistêmica, que é legal. E aí a gente retoma depois do ano novo nossos encontros normais. Elas gostaram da ideia. Porque eu entendo que são datas que as pessoas estão bem comprometidas, né? Tem Sim, outros grupos, igual o de vocês, mas eu separo assim, mais ou menos assim pelo nível, e eu tô percebendo a dificuldade que as pessoas estão tendo para essa semana, para aparecer assim. É formatura, não sim. sei o quê. E aí as É, meninas concordaram, mas tá tudo bem, se elas né, não conseguirem vir, acho até que entra mais uma pessoa nesse grupo de vocês, mas assim, já no nível como vocês têm, porque todo mundo já tem alguma bagagem, às vezes mesmo que de outra linha, não é ninguém cru, sabe? Então é um sim. grupo que dá para puxar bastante, não precisa ter dó, pode meter a ficha. Mas lá na nossa imersãozinha, você conseguiu entender bem, né? A questão de fechar ciclo? Sim. Marta, então, uma coisa que eu percebo bastante nos atendimentos é como as pessoas deixam ciclos abertos. Eu percebi muito assim, uma teimosia e muita apego mesmo. E a teimosia para não mudar. Eu não quero isso, não quero isso para mim. Eu quero assim, se for precisar, ó, puxa a orelha. Eu falei assim, assim. Então tá É. bom. Então, porque os ciclos, por mais simples que seja, ele precisa ser fechado. O que É que eu verdade. percebo também? A próxima geração, ela olha para isso, Muito, né, sabe? Val? Muito. E aí ela vai querer fechar. Por que que o ciclo ali ele repete? Porque precisa fechar. Então, Sim. às vezes eu não fecho um ciclo, aí ele repete lá para o meu filho, aí ele vai e fecha. Isso é com tudo, sabe? Assim, então, às vezes a pessoa, por exemplo, fala que não prospera. Mas aí você vai Uhum. olhar por todos os empregos que ele passou, ele não fechou nenhum ciclo. Ele saiu É, ali com o ciclo aberto. Você percebe isso? Ixi, empresas que abre e fecha, abre, fecha, abre, fecha. é E a verdade. pessoa fala assim: ah, eu já tive isso, fechou, tive isso, fechou. Quando você vai ver? Tudo ciclos abertos. Ciclo aberto. Tem que voltar a fechar para começar. Isso. Aí vai ser automático, vai abrir o outro. É Então, verdade. os ciclos eles têm que ser fechados. Em relacionamentos, a gente vê bastante isso. Então, como é que deixa o ciclo aberto? Na hora que lembra daquele relacionamento, só reclama, só exclui. E teve alguma importância ali. Sempre tem, né? É, Vamos alguma ver. coisa acrescentou, nem que seja para te ensinar a não ficar nunca mais ser uma pessoa daquele tipo, mas alguma coisa ele trouxe, né? E É verdade. principalmente quando tem filhos. É verdade. Às vezes você fala assim, não, eu não gosto de lembrar, mas não aconteceu nada de bom, nada. Não, nada. Não teve nem chegar a ter filho. Ah, dois filhos. Como não aconteceu, né? Como? Uma coisa para a vida inteira, né? Aham, olha só, teve Você dois falar, filhos. mãe, Aí a gente mas. vê isso demais também em luto, quando a pessoa não consegue enterrar o outro, não libera o outro. E Val, você falou muito sobre o aborto. Aborto, ou quando tem as pessoas. E quando a gente não sabe? Isso aparece no sistêmico ali? Que tem Parece, alguém? aparece, É Aparece bom. assim um movimento assim, é, tem alguma coisa excluída. Aí você coloca os filhos ali. Aí parece que ainda está faltando alguma coisa. Aí na hora que você coloca, vamos dizer assim, que é o aborto no sistêmico não importa se foi provocado, se não foi, no sistêmico a gente vê assim, precisa ser incluído. Você viu aquela menina lá? A vida dela vai mudar. Todos aqueles bebês da fertilização é vida. Claro que é. E Nossa, você viu que ela tá paralisada? estava. Meu Deus. Porque esses bebês precisam ser incluídos, eles fazem parte ali do sistema, da história, né? Então, por que Sim, que ela tá paralisada ali? Ela não fechou nem esse ciclo das crianças aí?
e nem fechou o ciclo com o marido. com o marido. Por isso que ela falou daqui, ela trouxe certinho. A pessoa fica, ela para, assim, ela fica estagnada, sem energia, ela não consegue projetar nada. Aí me parece que ela é aposentada. É até muito bem aposentada, mas também não consegue, não vira, isso não vai virar, sabe? Então, ela, exatamente como a Valdira trouxe ali, certinho. Muito. Eu acho Então, a gente impressionante. vê muito isso nos atendimentos, a gente vê muito, porque os ciclos precisam ser fechados, né? Com todo Para mundo Deus. precisa ser fechado. E aí é bem interessante, na hora que a pessoa fecha o ciclo, tudo vai fluindo ali, né? Tudo E vai. aparece, né? Assim, surge, né? Isso surge. Aí é automático, sabe? É bem legal, assim. É uma coisa que a gente precisa observar muito em atendimento, é isso. Quando a pessoa traz ali a história, né? E você pensa, você observa, assim, o que que tá aberto aí nessa história, né? Uma das histórias, mas isso eu contei para vocês. É, acho que eu contei na imersão da moça que não conseguia casar porque o pai não fechou um ciclo lá atrás, né? Para mim, nunca teve nada que mais me tocou do que aquilo até hoje. Pois é, como é que pode? Terceiro casamento, uma médica linda, parecia uma Barbie, assim, de linda, sabe? E era do E não, nada, chegava, ia chegando perto, ela falava, não, não quero mais. Mas você não gosta mais do fulano? Não, não quero casar, não quero, não quero. Tudo pago, tudo, né? Você sabe como que são os casamentos? Onde você vê? Um ciclo que o pai não fechou lá. Na verdade, o pai nunca tinha enterrado a noiva, né? E ele guardou isso em segredo, porque ele mudou de estado. não, às vezes não conta, e você tem que. Como que você descobre? Por isso que eu estou te falando sobre aborto, sobre, as pessoas não contam. Eu Não, acho que abuso, né? Abuso. uso, não Marta, conta sobre agora, uma coisa que me você. choca, assim, que eu não tinha noção, é Uhum. como tem histórias de abuso, assim, como é muito forte essas coisas de abuso, sabe? Muito forte, muito E forte. como que você faz para não pegar para você, Val? Porque você ouve muita Ah, gente. não, sempre nesse movimento, Marta. Isso não é meu, isso é seu. Isso Quando é a gente seu. fala assim, a gente, até sua mãe tá craque nisso, que a sua mãe, ela adoecia. Adoecia. Minha mãe ficava travada. Pegava a dor todinha, todinha. Porque é assim, Marta, quando eu falo isso é seu, em outras palavras, eu tô falando assim, você é forte, você dá conta disso. Você Quando consegue. eu pego para mim, isso não é, que isso que eu acho que é uma coisa que a igreja passa um pouco pra gente. Passa. A É, a caridade. igreja passa. Quando eu É, de quero uma pegar forma. uma dor que não é minha, ali eu tô sendo prepotente. Eu tô querendo dizer assim, ó, deixa que eu carrego para você, você não dá conta, você é fraquinha. Que não é Então, essa. tanto é que a gente vem sozinho, volta sozinho. É Então, verdade. e para atender, Marta, a gente sempre tem que olhar para o outro assim, como forte. Enquanto eu estiver pegando a dor, eu estou destruindo ele, e ele ainda está me pagando. Ele pode trazer a dor assim de torcer, sair sangue, Marta, mas eu tenho que olhar para ele dando conta da história dele. Porque no mínimo ele vai sair mais forte. Mesmo que ele não entender nada do que eu falei. Às vezes está tão transtornado, né? Tão transtornado. E Sim. ali, e aí, mas no mínimo você tem. Mesmo que ele chega com a corda no pescoço, assim, um sinal. Ai, que tentou suicidar, que não sei o quê, mas você olha para ele pensando assim: essa história é sua, você dá conta. Ele sente forte, ele vai sair lá do atendimento, não entendeu nada, não deu tempo de melhorar nada. Aí você pergunta: como que você tá agora? Ele vai falar assim: ah, tô melhor. Mas tá melhor porque você já viu ele assim. Se Você não. dá essa segurança. Isso, isso. Senão, na hora que ele sentar ali, ele tá para dar o tiro no ouvido e você pensa, meu Deus, como pode uma menina tão nova dessa, meu Deus, né? Não quer mais viver, e você fica. Ela vai sair dali e vai dar o tiro. O pouquinho de força que ela tem, você já tirou dela. Como E que pode? Tanta é, energia, né? você acredita que eu atendi uma moça essa semana? Ela tem uma filha autista, mas é nível 3, é bem pesado, sabe? E ela tava assim, transtornada, parece que no limite já. E foi no psiquiatra, e ele teve que dar um sossega-leão mesmo para ela. E de verdade, eu não vou mentir pra você. Eu pensei, "Ixi, não." Aí tá, qual o movimento que eu fiz? Aí ela, sei lá, teve uma recaída,
que não tá mais dando conta de atender de cuidar da Mariana, tá cansativo. Aí ela entrou no que vai ser dessa menina, essas coisas assim, né? Realmente a menina é bem independente, ela é daquelas que ela até se, ela se, sabe, se morde, bate a cabeça na parede, aquele nível de autismo bem difícil. Bem Aí o que que difícil. eu fiz com ela? Só para você ter uma ideia. Eu coloquei a Mariana ali nos bonequinhos, falei, você vai ver a Mariana como um forte, porque esse lugar dela não é para qualquer um. É um lugar pesado. E você vai, ai, não consigo, ai, cuidei dó da minha filha, ai, fui, pensei, ixi, não vai dar. E fui. Falei, e você é apenas o suporte. A dor não é sua, é da Mariana. Aí aqui você, como mãe, consegue dar esse suporte. Mas você pegar toda essa dor da Mariana para você, você está deixando ela mais nervosa, mais agitada e fraca. Agora, uma criança que vem com autismo nível 3, não, ela não é fraca. Não é fácil esse lugar, né? Fui, mas como ela Não. estava muito dopada de medicação, aí ela foi embora. Aí eu falei, ixi, tem que ter paciência. Passa 3 dias, ela me manda um WhatsApp, volta bem, menina. Olha, Agora eu tô olhando para Mariana e até porque autismo não tem cura, ele precisa ser compreendido, só isso. Ela falou, agora eu tô olhando para Mariana e eu falo, você dá conta, minha filha, mas essa dor não é da mãe. A mãe tá aqui só para te dar o suporte. Ela falou, eu falo olha, isso toda hora. Parece que a Mariana deu uma tranquilizada. É claro que o problema dela, né, vai ser isso mesmo. sim. Ai, mas Precisa eu de fiquei boba, porque medicamento. ela estava dopada de remédio. Então, percebe que ela carregar a dor da Mariana, ela não ajudava. E Imagina. mãe tem uma relação muito forte com o filho. A mãe destrói e ajuda também. E muito, Val. Isso aí a gente tem que estar se policiando, Tem. né? Ela tem o mesmo poder. Pra não Mãe é vermos triste, defeito Marta. na menina. É para não Imagina. vermos Noite. defeito, Oiê, né? boa noite. Eu estava Hoje fofocando com a Marta. a gente estava partilhando assuntos. E Bora é fechar 2025? Boa noite. Então, boa noite, meninas. Então, já vamos chegando, né? Nós vamos fazer um movimento sistêmico. Como é que a gente fecha um ano, né? Então, no sistêmico, uma das coisas mais importantes do sistema é fechar ciclos. A Marta fez a imersão domingo. E o que que acontece quando eu não fecho um ciclo? Eu deixo ele aberto, ele vai repetir de alguma forma. Então, todo ciclo precisa ser fechado. Por mais simples que seja. Relacionamentos. Vamos pegar relacionamentos. Os relacionamentos, eles precisam fechar os ciclos. Então, eu namoro com o Pedrinho. Aí, o Pedrinho dá trabalho, ele. A gente não se dá bem, eu resolvo terminar com ele. Então, eu preciso fechar bem esse ciclo com ele. Senão, o próximo namorado vai ser a mesma coisa. Só vai mudar o nome, é o Joãozinho. Porque aquele ciclo lá ficou aberto. Quando é que a gente sente que a gente não fechou o ciclo? Quando a gente se sente paralisado, os projetos não vão, a gente começa os projetos e não termina. Quando eu não prospero, quando eu tenho aquela sensação de cansaço, de exaustão, sabe? Aquela sensação mesmo de andar e não sair do lugar. Então, quando isso acontece, eu percebo ali que eu não fechei o ciclo. E vocês vão entender bem isso, em relação ao ano. A gente vai fazer todo esse movimento, mas no ano de 2025. O que que eu preciso fazer para fechar um ciclo? E no sistêmico, a gente vê muito isso em ciclo repetitivo, né? Uma história que aconteceu lá atrás e que eu repito direitinho aqui. Repito com força. Aí vocês vão entender bem isso. E aí nós vamos entender também o porquê que esses ciclos, eles repetem. Por que será que eles repetem esses ciclos? Então, esses ciclos, eles repetem
exatamente para que eu possa incluir, né? E a gente vai fazer bem esse passo a passo no ano, em 2025. Então, a gente vai começar olhando assim, ó. Eu quero que você olhe para 2025. Vou dar um tempinho para isso. O que é que você não digeriu em 2025? O que é que foi difícil? O que é que te deixou triste, chateada, angustiada em 2025? Você vai olhar para isso e vai escrever, tá? Eu vou dar até um tempinho aqui. Pode ser uma coisa grandona, pode ser uma coisa boba, não importa. O peso do ciclo é o mesmo. O peso do ciclo é o mesmo. Então, vamos olhar para o ano que está findando. O que que será que foi difícil nesse ano, né? O que que foi desafiador para mim? O que que tomou de mim uma força ali que eu não consigo, que eu tive muita dificuldade? E vai fazer a listinha. Vamos começar por aí. Então, quais as dificuldades que eu tive, né, em 2025? E deixe vir a memória, né? Deixe vir de forma bem natural a memória. E não importa em qual área da vida, tá? Não importa qual foi a área da vida. Tá. Então, todo mundo terminou? Marta, terminou? Rafa terminou? Gi? Tá. Então, presta bastante atenção. Nessa listinha que você fez, e tá tudo bem se não lembrou de tudo. Então, ó, como que o sistêmico traz? Tudo o que acontece com a gente, todas as pessoas que aparecem à nossa frente estão a nosso serviço. Por mais pesada que seja a situação. Lembra no primeiro encontro, segundo encontro que a gente trabalhou sobre o pertencimento? A gente, o acolher. Então, o primeiro movimento é acolher isso. Isso fez parte de 2025. Não pode ser excluído. E aí, quando a gente entende isso, já começa a acalmar. E se eu excluir isso, que a gente escuta demais isso, Deus me livre desse ano. Quando o ano foi mais pesado, a gente fala assim, nossa, ainda bem que tá indo. Tem gente que dá até tiro, né? Aqui na região tem. Dá tiro, vou matar, né? Quer que vai. Vai voltar. Excluiu? Volta com força. A Rafa tá aí, né? Não é aqui faz isso, né, Rafa? Tira, aqui é tiro de tudo quanto é jeito aqui. Até para votar. Então, as pessoas, elas não têm essa noção. Vamos dizer que foi um ano, assim, de muitos desafios. Ó, é essa força que eu quero que vocês saiam daqui hoje. Que foi um ano desafiador. Faz parte.
Com esses desafios que você chegou até aqui. Então, o primeiro movimento é entrar em concordância e acolher esses desafios. Esse é o primeiro movimento. E incluir esses desafios. Porque tudo que acontece está a nosso serviço. O que que acontece se eu excluir? Ali vai virar um peso emocional, uma carga emocional, e eu vou me apossar daquilo. E aí esse novo não vai chegar. Essa porta não vai abrir. Por isso que ciclos abertos, a gente tem aquela sensação que anda e não sai do lugar. Patina, patina e parece que vai só para trás mesmo. Porque a gente está preso ali num ciclo que nós não fechamos, né? Então a gente está preso numa dor, inclusive. Isso vale para luto. Gente, eu atendo muita gente que. Não estou falando do luto, aquela fase normal da dor. O luto tem várias fases. Mas eu atendo pessoas. A Marta viu na imersão. Uma pessoa que perdeu o marido há 13 anos, ela está paralisada. O que que aconteceu com essa pessoa? Ela não enterrou o marido até hoje. E ela não consegue ir para relacionamento nenhum, inclusive. E não vai. Porque ela tá lá, ó, não fechou o ciclo, não liberou ele. Então, isso vale para morte, para relacionamento, carreira profissional, sucesso profissional, em tudo. Então, o primeiro movimento, acolher. Então, você vai olhar para essa listinha, vai olhar agora, sair da tela, fixar na listinha que você escreveu. E vai acolher isso, esses desafios. Pode ser pessoas, pode ser histórias, não importa. Sabe, eu acolho isso, né? Eu digo sim para tudo como foi, do jeito que foi, para a gente poder avançar. E aí, quando você olha e diz que você acolhe, veja assim, qual é a sensação, né, que você sente nisso. Você mesmo vai observar. Então, os desafios que surgem na nossa vida é para ser acolhido. Eles fazem partes, eles precisam ser incluídos. E esse desafio de 2025 fez parte do ano, precisa ser incluído. Se eu excluo, eu vou trazer de volta. E não é isso que nós queremos. A gente quer portas abrindo, caminhos abertos, novos campos de possibilidade. E não repetir algo. Então eu disse para Marta, só para vocês entenderem a importância de acolher. Eu atendi uma moça, uma médica, que ela estava indo para o terceiro casamento e cancelando o casamento. Parecia uma Barbie de linda, uma dermatologista. E aí, quando a gente foi olhar, existia um segredo de família. Aí eu perguntei: o seu pai, ele aceita bem terapia? E eu estava na casa de uma amiga em Brasília e a família, ela era parente dessa amiga. Ela falou, ele é de boa. Eu fui atender o pai dela. Eu percebi que ela estava repetindo um ciclo que o pai não fechou. O pai não fechou. Então, às vezes, a próxima geração, ela repete. Olha o que que aconteceu. Aos 19 anos, ele foi noivo. Numa cidade pequenininha que ele morava. A noiva morreu afogada na semana do casamento. E ele ficou transtornado. Aí, o que que aconteceu? Ele foi embora, foi para o outro estado, foi para o Paraná. Passou no vestibular de medicina, fez medicina, casou com a mãe da Ana Maria, ela chama Ana Maria. Teve a Ana Maria. E isso foi tão forte para ele, ele guardou em segredo, nunca contou. O que que eu entendi bem ali? Um ciclo aberto, mesmo casando, ó, 30 e poucos anos depois. Aí a gente fechou o ciclo, né? Ele fechou o ciclo com a noiva, fizemos tudo. Passa 7 meses, a Ana Maria casa. Inclusive com o último noivado que ela tinha terminado. Conseguiu até resgatar algumas coisas que tinha pago. Então, às vezes a gente responde por ciclos não fechados de outra geração. Por isso que é importante fechar ciclos, né?
Então, olhando aí para a listinha, a gente vai acolher tudo isso. Fez parte. Foram desafios que fez parte. E agora eu queria que vocês dessem um salto quântico agora. Eu quero que você olhe para o seu desafio e veja aquilo que nós fizemos domingo, Marta. Qual é a força que ele traz para você? Todo desafio, toda dor, ela tem uma força. Toda dor, todo desafio tem uma força. E eu preciso olhar para essa força para fechar o ciclo. É esse o chocolate, é esse o segredo, é isso que mobiliza uma força muito grande, seja a nível de comunidade, a nível profissional, espiritual. É eu olhar para aquele desafio ali, qual é a força que ele mostra para mim. Então, eu aqui eu tenho um grande desafio que é a esquizofrenia do Gabriel. Então, eu preciso olhar para isso como força para mim. O que é que isso me mostra? O que é que isso me ensina? Qual é a mensagem? Porque o que que isso aí quer conversar comigo? Ali eu pego a força, ó, e não a dor, né? Quanto mais eu conseguir, como diz a minha avó, dizia minha avó, cavocar isso, mais eu pego essa força. Então a gente vê aí, vamos soltar as bandeiras, a gente vê aí o Lula presidente, ele tem essa facilidade. A coisa tá ali, ó, você fala, ele não vai dar conta, ele vai lá e pega a força. Então você vê lá, quando ele tomou posse, quebrou tudo. O que que ele fez? Subiu a rampa, incluindo todos os segmentos da sociedade. Então ele foi lá e pegou a força da história. Ele não ficou na murmúria. E toda bandeira que a pessoa levanta ali, que quando fala, nossa, fulano, a Marta levantou essa bandeira dessa inclusão aí, a bandeira da adoção dos animais, porque ela perdeu um cachorrinho, não sei o quê. Ela mobiliza uma multidão ali, porque ela pega a força do desafio. Então, todos os desafios que você teve em 2025, Jesus é o chocolate, é a força, é a bomba para você explodir, a bomba do bem, é a explosão de energia. Ali também está toda a espiritualidade nesses desafios. E eu quero que vocês tragam um desafio para mim aqui de exemplo, só para todo mundo entender. Pode trazer um desafio que passou, para vocês entenderem bem? Eu posso trazer um Hum. que o desafio que eu senti nesse ano foi uma desconexão. Eu me senti muito desconectada, nas minhas relações, principalmente de amizades. No meu trabalho, eu me sentia, constantemente desconectada. Olha só, Gi, olha que interessante. Tá, vamos pegar o exemplo dela. Quando você percebeu isso, ela já dá um passo. Quando ela percebe isso, ela já dá um passo. O que é que isso mostrou para você? Isso mostrou que eu precisava lidar com a minha solidão, porque eu não sabia lidar, não conseguia ficar sozinha. Eu me sentia muito incomodada quando eu estava sozinha. E hoje eu lido melhor. Não vou dizer que eu tô 100%, mas estou bem melhor que antes. Me gera menos dor. Eu sei que eu consigo ficar sozinha. Isso foi um movimento que fez você olhar mais para você e buscar ajuda e autoconhecimento. Exatamente. Então, essa desconexão te trouxe uma conexão com você mesmo. Isso. Foi necessária. Né? Foi. E tá Foi muito tudo necessário. bem, porque esse caminho, olha que legal, né? Nossa constelação vai ser linda, já tô até vendo. Então, nesse caminho, esse caminho ele é ilimitado do autoconhecimento. Essa conexão com você, com a sua história, com a sua força, ela vai te trazer Você vai entender isso quando você conseguir decifrar toda a raiz disso. Foi importante. Então não é, Sim, é uma força porque agora eu começo a olhar para mim. Gia, eu vou te falar de verdade. Se você não parasse para olhar para isso, você ia adoecer. com certeza. Isso aí ia vir através de sintomas, puxão de orelha. Uhum, Como eu trabalho muito na área da saúde, eu já uhum. faço, é um raio-x natural.
com certeza o corpo ia transformar essa desconexão num sintoma, que é para ver Uhum, se você despertava. uhum. Marta, que é o caso da menina do vitiligo. Percebeu agora? É exatamente aquele caso da menina que adquiriu o vitiligo. Então, a gente olhar para esses desafios é a gente olhar assim, ó, com força, igual agir, ó, desconexão. É a gente conseguir puxar assim, uma listinha disso, ó, uma desconexão que leva ela para o autoconhecimento, que leva ela para olhar o porquê desse medo de ficar sozinha, que leva ela a tentar buscar algo mais, olhar para o que precisa ser olhado. Essa desconexão, ela traz um despertar para agir. Aí talvez a gente vai virar até uma guruzona aí. Então vai levar ela para um caminho assim bem limitado. Faz parte, tá tudo bem, né? Então a força da desconexão da Gi é essa, é despertar ela para algo. E ela já tá olhando para isso, né? Já tá nesse movimento. Entendeu, Gi? Então é a gente olhar aqui, ó, para esse desafio e seguir ele. Qual é a força que ele me traz? Qual é a mensagem? O que é que ele quer conversar comigo? Onde é que ele quer me sacudir esse desafio? Porque os desafios, as dores estão ao nosso serviço. E quanto maior a dor, mais força tem naquele lugar. Mais força, né? Então a gente vê muitas essas histórias. Eu contei para as meninas. Eu tenho uma amiga que ela é defensora pública. E, pública, defensora pública. E ela defende muito a questão do abuso. Por quê? Porque ela passou por essa história. Inclusive, ela está até prestes a lançar um livro. Ela é uma carioca, assim, bem revolucionária. Então, ela fez dessa dor uma bandeira. Não imaginem o quantas mulheres ela ajuda. Ela faz um movimento muito lindo, muito lindo. E assim, como eu também trabalho na saúde, é muita gente. Eu não tinha noção desse negócio de abuso. Parece que todo mundo foi abusado, é uma coisa de louco isso. E é tão escondido ainda, né? Então a Tânia, ela defende essa bandeira lindamente. Então, da dor que ela passou, né? De tudo que ela passou, hoje é uma força. Hoje ela multiplica essa força, ajudando muitas mulheres. E ela vem se destacando profissionalmente. Então, hoje eu diria que essa bandeira até trouxe prosperidade para ela. Ela poderia estar presa, ela fechou esse ciclo muito bem, essa história muito bem, essa história de abuso. Entendem? É olhar para o desafio e pegar a força. Veja se quando vocês olham para esses desafios, se vocês conseguem pegar a força dele. E que força é essa? Se tiver dúvida, traz aqui para a tela, tá? Consegue pegar a força disso? Mas não estou falando de forcinha, não, forçona. Busca mais, 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 mais. E reescreva na frente. Qual é a força que isso me traz? Se você tiver dificuldade para reescrever ou colocar, tiver muito pobrezinho, traz para tela que a gente ajuda, tá? Tipo, isso aqui não tô conseguindo, tá difícil. Uau. Ah, Esse ano foi muito difícil para mim em relação à distância que eu senti de alguns amigos, pessoas da minha família, assim. Eu já tinha me mudado outras vezes, já não morava mais perto dos meus amigos mais próximos, mas esse ano em específico eu me senti muito sozinha. Parecia um acolhimento, uma falta de acolhimento, uma solidão meio difícil de lidar. É, e o que que eu não você sei. faz, e o que que você fazia assim para dominar essa solidão, né? Porque não tinha como voltar, né? O que é que você É, aprontava? então, eu não sei, assim, eu tentei levar isso para minha terapia e olhar um pouco mais para como eu podia me acolher e, enfim, me sentir melhor na minha própria companhia. Depois eu tentei conhecer outras pessoas também, aumentar minha rede de apoio aqui,
Mas eu sinto que isso ainda me dói um pouco, sabe? Não sei se eu tô com esse ciclo bem estruturado pra fechar, assim. Ah, isso é uma coisa que a gente vai trazer na sua constelação, Rafa. Mas aqui dá para a gente fazer isso, ó. Quando você olha para essa sensação de solidão, essa saudade dos amigos, da sua vida aqui do Mato Grosso, isso aí te emite uma mensagem profunda e linda. Esse movimento, ele quer te levar para uma outra. Esse movimento, ele quer te levar para um outro ciclo. Vê se você consegue ver isso. Sei, na Acho verdade. que você consegue. É, eu acho esse É um momento de. desmame, inclusive isso aí é um desmame. Uhum. É, eu acho que esse movimento é talvez para que eu consiga olhar mais internamente para mim. Acho que é um movimento muito ao contrário, assim. Quando eu me sinto sozinha, é na verdade para que eu consiga entender como eu consigo me acolher, me acompanhar. Às vezes eu acho que eu me sinto muito dependente de algumas raízes assim minhas. E não é que elas não são boas, mas é que eu Sim, posso não, não tem nada a carregá-las, ver. Aham. que eu posso Tá, carregá-las em mim. Acho que esse é o ponto. vamos jogar isso no campo. É bom que todo mundo vai entender melhor isso, tá? Vamos jogar no campo, lembra? O campo é onde a gente acessa aquilo que está escondido, não é o que os olhos veem. E a gente precisa ficar bem craque nisso, vocês têm potencial. Olha para Marta, por isso que é bom, né? Grupinho pequeno. Olha para Marta. E a Marta vai representar esse desafio, tá? E a Marta, ela consegue ser bem. Lembra, gente, quando a gente está no campo, é mãozinhas para trás, sem julgamento, a gente só sente o sentimento ali da história e faz a ressonância. Então, olha para Marta, ela representa esse desafio, esse da solidão. E aí, o primeiro movimento que você vai fazer é acolher esse desafio. Aí você vai dizer assim para Marta: Eu reconheço você. Eu reconheço você. Eu me rendo a você. Eu me rendo a você. Marta diz para ela: Eu estou aqui a seu serviço. Eu estou aqui a seu serviço. Gi, eu não vou falar o que você vai representar, tá? Até para vocês também entenderem esse outro lado. Vou falar só depois o que que você representou. Quando a Marta fala assim, Rafa, para você que ela está a seu serviço, qual que é o sentimento, Rafa? Acho que de um pouco mais de eu puxar a rédea pra mim, sabe? Eu consigo me sentir mais forte pra lidar com isso, já que isso tá servindo pra mim, sabe? Tipo, ele tá ali pra mim, então não é mais meu oponente. Acho que esse é o ponto, assim. Marta, você vai olhar agora, você vai sentir agora a reação delas, tá? Olha para Gi agora. Olha para Gi. Rafa olha para Gi, a Marta só vai sentir. Gi, fala para ela: Eu estou aqui. Eu estou aqui. Ela representa algo, tá, Rafa? Marta, quando ela fala assim, o que que você sente? Eu sinto desenvolvimento dela, Você sente? como se vamos dizer, desenvolver, Ah, um é, desenvolvimento. Uhum. É porque o som desenvolvimento, tava. Uhum. Um desenvolvimento. desenvolvimento dela. Gi, fala para Rafa. Esse é seu lugar. Esse é seu lugar. Você está pronta. Você está pronta. É bom ouvir isso, Rafa? Eu fiquei, me senti um pouco emocionada. Não entendi por quê. É esquisito. Sim, mas depois você vai entender, não tem problema.
Olha agora para Marta e diz e presta atenção no que a Marta vai dizer, tá? Eu estou nesse lugar, fala Marta, Eu estou neste lugar para te mobilizar um grande movimento, para te mobilizar um grande movimento, um salto quântico, um salto quântico, um ir para a vida. o ir para a vida. E você tem essa força. E você tem essa força. Agora olha para Gi, Rafa. Vê se você consegue sentir essa força na Gi. Ela só representa algo, tá? Vê se é bom olhar para ela, se traz força, se dá medo, se é tranquilo. Dá um pouco de medo, mas também me dá vontade de descobrir. Mas me dá um pouco de medo. Eu tô me sentindo meio esquisita, eu É, não sei o que eu tô é. sentindo. Então, é um ciclo que precisa fechar. Olha que legal. A Marta representa. Ó, a Marta é lá de Tangará. Olha a distância, né? Gente, o que que é uma ressonância, né? E vocês na Bahia. A Marta, ela representa aí o seu desafio, esse sintoma que você trouxe. Ele tá aí para mobilizar em você uma força. Tá tudo bem ele tá aí. É porque você precisa fechar o ciclo do Mato Grosso, dos amigos, do berço, da criança e seguir. Agir representa um adulto. Esse é o movimento da criança, inclusive, esse que você tá. O que que é o adulto? Agora eu tô pronta. Tô pronta para voar. Eu tô pronta para novos territórios, mas isso não é geográfico. Geográfico você já tá. É estar inteira nesse lugar, sabe? Da forma como a gente está olhando, é como se um pedacinho ainda tivesse aqui, um ciclo que não fechou. Mas aqui estão suas raízes, a sua história. Mas é um ciclo que agora você vai. É um ciclo que ele fecha no sentido de cheguei até aqui, aqui eu retomo, aqui está a minha história, minha ancestralidade, mas agora eu estou pronta para voar. Isso é interno, não é geográfico. Inclusive, você trazendo isso, dá para imaginar assim, como foi desafiador para você estar nessa distância. Imagina como foi desafiador, né, para estar nessa distância. Porque enquanto você estiver ocupada aqui, você não vai estar inteira aí. E a potencialidade que tem aí é muito grande, né? A potencialidade que tem aí é muito grande. Marta, como é que você está agora aí? A Marta sente bem o campo. Vocês três, aliás, vocês são ótimos. Como é que você está sentindo aí agora? Estou sentindo emocionada, mas mais de força, um pouco mais leveza. Uhum. Rafa, diz para Marta. Agora eu entendi o que você veio para me ensinar, Agora eu entendi o que você veio para me ensinar, para me mostrar, para me mostrar, para me despertar. para me despertar. Pega um objeto perto de você que represente o Mato Grosso, tá? Como a gente não tem mais uma pessoa, qualquer objeto que te lembra o Mato Grosso, que represente, Tá, que esteja deixa eu perto. só pegar aqui, rapidinho. Vai tá fácil. Inclusive tá fácil. Peguei. Isso.
Você vai olhar para o objeto agora, não é para a tela. A G continua ali fazendo o papel, tá? Você vai olhar para o objeto, não para o objeto, não para a tela. Então, ela representa os amigos, o Mato Grosso, a sua história e diz: Você é muito importante para mim, Você é muito importante para mim. faz parte da minha história, Faz parte da minha história. é meu alicerce, É meu alicerce. sempre vai ter um lugar no meu coração. Sempre vai ter um lugar no meu coração. Mas agora eu preciso seguir Mas agora eu preciso seguir novos projetos, novos projetos, novas possibilidades. novas possibilidades. E eu vou levar você comigo. E eu vou levar você comigo. Todo o aprendizado, Todo aprendizado. os amigos, a família, Os amigos, a família, todos têm um lugar. todos têm um lugar. E vou voar com vocês. Eu vou voar com vocês. Vou voar muito alto. Vou voar muito alto. Marta, agora você faz parte do projeto dela, o sonho, tá? O sonho. Vê agora como que é olhar para isso. Como é que você sente, Rafa? Para o Mato Grosso, para os amigos, para a família, para a história. É um pouco difícil, Val. É, eu sinto saudade. Isso. Mas essa saudade, ó, essa saudade, ela faz parte, tá tudo bem. Ela é a sua força. É a sua força, é o seu alicerce, é a sua motivação, né? Olha de novo aí para o objeto. Sim, vocês são a minha força. Sim, vocês são a minha força. E é com essa força E é com essa força que eu vou seguir. que eu vou seguir. Obrigado. Obrigada. Graças a vocês, Graças a vocês, eu cheguei até aqui. eu cheguei até aqui. Marta, diz para ela, agora é hora de voar, Agora é hora de voar, de seguir, de seguir, de realizar os projetos. de realizar os projetos. Gi, quando a Marta fala isso, você acha bom aí? Eu acho ótimo, eu acho um bom negócio. Olha só, no adulto. É, é, Rafa, como é que tá para você agora? Melhora? Melhora, É, melhora bastante. entendo que você consegue fechar o ciclo. Porém, como é sua história, suas raízes, isso você leva com você. Mas entendendo internamente, não é geograficamente. Geograficamente aconteceu. Mas é preciso você estar inteira aí. Porque é aí que vai entrar mais prosperidade, mais portas abrindo, mais oportunidades, né? Olha para Marta, Rafa, e diz assim: agora eu estou inteira para você. Agora eu estou inteira para você. Que são os novos projetos, né? Agora eu abro um ciclo com você Agora eu abro um ciclo com você e recebo o novo. e recebo o novo. Agora eu estou disponível para o novo. Agora eu estou disponível para o novo. Ficou bom, Gi? Agora ficou bom. Isso. Percebeu, Rafa? Perfeito, gente. Deixa eu falar. Quando vocês precisarem de ajuda, é só se juntarem. Vocês têm muita potencialidade de sentir o campo. O segredo é sentir o campo. Freud, ninguém sabe isso. É a gente que sabe sentir o campo. Divan não sabe isso também. Com todo respeito. O campo é soberano. O campo não mente. Viu, Rafa? Acabou de fechar um ciclo para abrir outro.
Então a gente fecha um ciclo incluindo, olhando o que é que aquilo ali mostra para gente. O que que isso mostrou para você? Precisa ir para o adulto, precisa fechar o ciclo, né? Precisa dar um lugar para tudo isso. Quando a gente dá um lugar, gera uma ordem. Não precisa acreditar, gera uma ordem. E aí você fica disponível para o novo. Então, o que que é a gratidão? Você olha para aquele ciclo, o que é que ele mostra para você? Só que se a gente não entender o que ele mostra, não fecha. É entender fundo, assim, ó. Ah, já sei, é isso, é isso, é isso, é isso, é isso, é isso. É fazer uma listinha enorme. Aí você agradece, ó, aqui tá a gratidão. O aprendizado, ali você fechou o ciclo, você liberou o ciclo. E aí, ó, o novo ele chega. Aí você desocupa de onde você estava preso e você se abre para o novo ciclo. E é genuíno, é automático. É um controle remoto ali, ó. Vai abrir o novo ciclo. Nesse caso, ó, tá a sua prosperidade, seus novos projetos, né? Então, ali ainda foi um pouquinho da criança ainda, né? Por isso que eu falei, é um desmame. Agora que talvez você vai desmamar. E vai ser uma saudade diferente. Não vai ser aquela saudade doída. Uma saudade gostosa. Tem diferença, né? Uma saudade gostosa é aquela saudade que corrói, que parece que você vai ter uma recaída. Fechou um ciclo, viu? Que legal. É, tem mais alguém que está com dúvida em algum ciclo? Depois a gente vai fazer geralzão. Alguém que está em dúvida com algum ciclo? Deu para fazer a listinha em todos os ciclos que colocou? Uma outra coisa que a gente precisa observar é assim: um ciclo que eu não fechei, se aquela dor ali daquele ciclo é minha ou se é do outro, tá? Eu carregando a dor do outro, eu não fecho o ciclo. Não tem como fechar, porque eu não consigo enxergar. Então, vamos dizer que eu diga para vocês assim, vou pegar o meu exemplo, que ele é bem puxado e é mais fácil falar da gente. Vamos dizer que eu falo, que eu diga para vocês assim, ó, esse ano foi muito difícil para mim lidar com o sintoma do Gabriel. Muita resistência com a medicação, com o tratamento. Ó, mas essa dor é minha? Não, é dele. Então, a gente tem que prestar muita atenção nisso. Se quando a gente colocou aí os desafios, se essa dor é do outro ou se é nossa. Se não for nossa, não tem ciclo para fechar aí. É só aquilo que realmente é meu, né? Aí sim. Então, olhar ali para olhar, por exemplo, para 2025 é a gente olhar para o ano reconhecendo tudo o que aconteceu, todos os desafios. Sabe, é olhar para 2025 e dizer assim, ó, tudo foi como tinha que ser. Tá tudo certo, porque é ali que está o nosso aprendizado. É ali que está o recurso, é ali que está a força. Então, é incluindo tudo o que aconteceu. Eu vou dar 2 minutos para vocês procurarem dois objetos, tá? Um que represente 2025 e um que represente 2026. Acho que vai ser interessante. Esse vai ficar mais, vai fazer uma âncora, né? Eu até vou pegar também um aqui para mim. Eu gosto demais de fazer essas coisas. Mas procurem com calma, tá? Esse aqui vai ser 2025, esse 2026.
Marta, tá dando para ter mais clareza agora trabalhando o ano, né? Tá? Sim. Então, esse procedimento de fechar assim, sempre traz aquilo que dói, obviamente, Inclui, fechar o ciclo, inclui olha para a força que traz. Se não conseguir olhar para a força, não fecha. o que aquilo lá trouxe de bom para mim, é isso? Isso. Qual a O lição? que Qual a realmente mensagem? É, é qualquer coisa. qualquer coisa. Aham. Eu posso fazer isso assim, sempre que eu sentir necessário, que tem algo parado, falando que tem alguma coisa para fechar, é ficar concentrado que vai vir. O que é que Isso. precisa ser fechado? Porque tudo está a nosso serviço, por mais pesado que seja. Por mais pesado que seja, está a nosso serviço. Não consegue trazer à tona, porque não é da gente, é passado, será? Eu estou com Não teria dificuldade de escutar o passado. microfone aí, não sei o que está acontecendo. Tá dando eco assim. Vamos ver aí. Ah. Assim, Agora melhorou. Ixi. é, por exemplo, e quando a gente não consegue se conectar com isso, pode ser algo de alguém do ano passado da gente? É, não consegui entender por causa do microfone. Marta, talvez se você fechar sua câmera, melhora o áudio. Às vezes é a internet. Vamos ver. É porque, né, tá dando muito. Peraí, Vamos ver. Pode perguntar, Marta, vamos ver se tá melhora. ouvindo? Tá ouvindo melhor? É, ainda tá dando Tá, muito eco, muito eco. Tá. Fecha só sua câmera e deixa o áudio aberto. peraí. Tá ouvindo agora? Ah, nossa, ficou. Tá claro. Ah. Assim, quando não consegue puxar o campo, pode ser que seja de alguém do antepassado? Isso pode ser. Pode ser. Mas aí esses são casos que precisam mesmo de ajuda daí, né? Ah, sim, que aí não consegue, não consegue É, é. sozinho. Não consegue sozinha. É. Eu consigo Então, sozinho percebe? quando A tem uma Marta, lembrança. isso, a Marta trouxe uma coisa interessante. Às vezes a gente tem dificuldade de fechar um ciclo quando ele não é nosso. Rafa, isso nós vamos ver na sua constelação também. Às vezes você tem na sua ancestralidade, ó, quando a Marta traz isso, ela traz uma coisa do campo, por isso que é lindo o trabalho de grupo. Às vezes lá na sua família, alguém teve essa dificuldade quando saiu de casa. A Rafa até já sabe, parece, a cara dela é de serelepe, quem já sabe. E aí, você tá carregando uma coisa que não é sua. Alguém que saiu de casa, às vezes sofreu muito quando saiu de casa, foi muito difícil, teve muita dificuldade. E às vezes até voltou, ou não voltou e ficou essa memória aí no sistema. E aí você carrega essa dor, vamos dizer assim. Pode ser, né? Pode ser sim. Aí fica com dificuldade para fechar o ciclo. É porque é esquisito, Val. Eu não sinto. Assim, eu saí de casa muito nova pra estudar, mas eu tava no Mato Grosso ainda, né? Então, com 14 anos, eu já namorava com meus pais. Eu senti muito mal, mas eu nunca tive vontade de voltar. E eu nunca. Enfim, nunca olhei pra trás pra fazer esse movimento contrário, como se eu não desse conta. Mas cada vez é difícil, né? Cada movimento que eu fazia, eu senti um pouco de dificuldade. Enfim. Então, mas aqui esse ano, esse último ano foi Pegou ainda mais mais. difícil. E eu acho que é porque eu tô pensando em fazer alguns movimentos ainda mais distantes, Isso, maiores, e maior. parece que tem Isso. coisas que ficam me Rafa, barrando. Eu, vai ser agora que nós vamos descobrir agora. Gi, Marta, Pocão. Eu não vou falar para elas o que que elas vão representar, tá, Rafa? tá bom, Mas eu vou mandar lá no WhatsApp da Rafa quem vocês vão representar. Só para vocês entenderem que a gente pode fazer oculto e dá para sentir o campo do mesmo jeito. Depois eu explico.
tá? Rafa, vou mandar para você aí, tá? Quem que elas vão Tá, representar? tá Aí bom. você vai saber. Gente, é o mundo do além. Deixa eu mandar aqui para. E se você percebe que a Carol também tem esse movimento, teve esse movimento. Por isso que a gente tem que olhar que tá bem na ancestralidade, né? É, não, dela eu Porque percebo até dela foi mais. bem mais forte, é. É diferente. É. Hoje nós não temos muitas pessoas, nós vamos tentar essas duas, tá? E tá tudo bem também se não abrir muito, mas aí a gente vê lá nos bonequinhos na água. Tá. Rafa, olha para Marta, ela representa alguém aí. Marta, é bem interessante agora você sentir esse campo, tá? Então você representa alguém. Olhando para o sintoma que a Rafa trouxe lá, tá? Da saudade, do apego, né? Aqui ainda, e o que é que você sente? Se isso é familiar para você, se isso te pega, se é indiferente. Qual que é o sentimento olhando para a história que ela trouxe? Tá ouvindo? Tá ouvindo? É, tá com eco. Acho que vai ter que fechar para a gente ouvir melhor, mas só que você vai ter que voltar. Tá ouvindo? Agora sim. Aí eu tenho que sair da tela para conseguir. É. Peraí. Aparecer aqui. Não, pode sair da tela, não tem problema. Ela vai olhar para o M e você vai ficar olhando para a tela. Você olha para o M, tá, Rafa? Que Tá. representa o que você sabe o que é. O que eu sinto, né? Uhum. Eu sinto um aperto. Parece que tá aquela bem no plexo aqui, bem um aperto assim, uma vontade de chorar enorme. Não sei por quê. Viu, Rafa? Da onde que vem? Provavelmente teve a mesma dificuldade para. Rafa, agora olha para a Gia, ela representa outra pessoa. E a Marta também vai olhar. Ô, Gi, quando você olha para Rafa, e pensando nesse sintoma que ela trouxe, vê o que que você sente. É, assim, eu sinto muito, assim, uma vontade de chorar também, mas é uma vontade de chorar diferente, não é de tristeza, sabe? É uma vontade de chorar de alegria. É uma emoção muito forte, como se eu tivesse me libertando, sabe? Algo que me emocionou, mas é algo bom. Eu sinto algo muito bom. É como se fosse querer chorar de alegria, tipo isso. Rafa, olha o mundo do além. O vô era da onde? Da Bahia. Não era a avó, era o vô. Era a avó e o vô. Você entende por que que você tá aí, Rafa? O vô fica alegre. Rafa, ó. Rafa, olha para Marta. Você sabe o que ela representa? Olha bem nos olhos dela, tá? E seja, vai prestar atenção nessa ressonância que tem a ver com você aí, tá? É você que vai fazer o fechamento. Olha bem para ela e diz: Pai, Pai, eu sinto muito. eu sinto muito.
Mas essa dor é sua, Mas essa dor é sua, não é minha. não é minha. Continua olhando. Ajeita bem. E agora eu deixo com você o que é seu. E agora eu deixo com você o que é seu. Como que é falar isso, Rafa? Bom, é bom, eu me sinto mais leve. É, provavelmente o pai, quando saiu de casa, sofreu muito, Sofreu mesmo. né? Assim, teve dificuldade e de sair de perto mesmo. O pai é muito amoroso, né? E tá tudo bem, Rafa, ter acontecido isso com ele. E isso fica na caixa preta do avião, na memória do sistema. Só que aí, Rafa, você vai honrar essa história do seu pai. E você vai honrar muito. Honrar a história do seu pai não é repetir, isso é lealdade. É fazer diferente. Quanto mais alto você voar, mais aqui você honra essa história do seu pai. Aí essa dor, ela vira um recurso, muda tudo. Diz, pai, Pai, em honra à sua história, em honra à sua história, eu vou voar alto. eu vou voar alto. Agora deixa comigo, Agora deixa comigo. eu vou chegar lá. Eu vou chegar lá. Você já fez muito, Você já fez muito. tá tudo certo. Tá tudo certo. Marta, o que que você sente quando ela fala isso? Agora sim, né? Aham. Consigo ouvir como se ela conseguisse desvincular uma dor. E é Como dele. agora vai curando, é. É. Ela conseguiu, acredito que ela conseguiu encontrar o que estava oculto. Rafa, isso faz sentido, porque você trouxe numa outra vez, quando a gente, a questão de olhar para o pai meio que com dó, assim, né? Achar o pai muito bonzinho, alguma coisa nesse sentido, uma vez você trouxe isso. Então, esse vínculo aí com a dor dele, vamos dizer, isso é tudo inconsciente, tá, Rafa? Não quer dizer que se você for conversar com seu pai, ele vai falar, não, é inconsciente. Na constelação, a gente só trabalha com o oculto, não é com a racionalidade, não é. E se for ver, né, Rafa, quebra essa lealdade, Rafa, quebra. Por quê? O pai tinha dificuldade para mudar de cidade. O pai bancário aposentou na mesma cidade. Isso é tão raro, né? Muito Bem-vindo raro. ao clube, que aqui também aconteceu isso, mas é É. inédito no Brasil. Então, por isso que quando você vai dar um passo, você dá uma esfriada na barriga, sabe? Porque é esse passo que ele não conseguiu dar. Gente, pega esse código. A vida é uma continuidade. Como é que a gente honra a vida? Eu tomo a vida e melhoro ela. Tá tudo bem não ter dado o próximo passo. Agora, eu tenho a obrigação de dar um passo por você. Ó, gera uma ordem, prosperidade e progresso. Agora, quando eu quero ser leal, quero ser igual ao papai. Acho que já tá bom chegar até aqui. Aí eu não tô melhorando a vida. Eu estou repetindo, não estou honrando a história. Honrar a história, honrar a vida, é olhar para a dor do papai e da mamãe lá. Tá tudo bem, eles chegaram até ali, fizeram muito já. Agora é comigo. E eu vou melhorar isso. O pulo que eles não conseguiram dar, eu continuo. Sabe por quê? Porque para a gente chegar aqui, eles se esforçaram muito. Olha o pulo que o pai deu. Saiu de Hortelândia. Naquela época os pais não tinham condição. Foi para Cuiabá, foi estudar, passou num concurso difícil, concorrido. Foi até onde ele conseguiu chegar. Mas na hora da promoção ele tinha uma resistência, né? Ele retomava. Só que a Rafa vai pegar isso como coragem. A Rafa vai subir o degrau.
Senão você não está honrando, você está fazendo, recebeu a vida e está igual, tudo igual, aí é difícil. Por isso que os pais ficam felizes quando vê que os filhos foi além deles. Os pais gostam. Os pais falam assim, ai, eu não pude, assim, fazer uma especialização. Ah, mas meus filhos fizeram. Ó, os pais ficam alegres, né? Porque significa que a gente está melhorando. Viu, Rafa? Certeza absoluta que está aí nesse lugar. Ficou E melhor eu aí, acho, Marta? Agora vamos para a bênção, Rafa. Olha para Gi. Gi, fala para ela assim: eu estou aqui. Eu estou aqui. Você tem as minhas bênçãos Você tem as minhas bênçãos para crescer, para crescer, para prosperar, para prosperar, para dar o próximo passo, para dar o próximo passo, para voar. para voar. E eu te E eu abençoo te abençoo para você fazer diferente. para você fazer diferente. É bom, Rafa, escutar isso? é bom, muito bom. Você Dá vontade de entende? fazer de fato diferente. Você entende por que você está na Bahia? Precisava Não passar é aqui esses dias. caso, porque a força da ancestralidade dela tá aí. A Bahia, ela é a força que você precisa dos ancestrais para você dar esse próximo passo. Faz muito sentido, muito sentido. Gente, é profundo isso, profundo. E, gente, mundo alheio é demais. Eu tô arrepiada, arrepiada. E aí, olha só. Então, esse desafio, na verdade, é uma grande força para você. Não É, é uma recaída, é uma grande força. Te levou à raiz de uma cura que precisa acontecer, de um desmame, de um corte. E que lindo, né? Olha só, como foi bom quando a Marta trouxe, Val. E quando não é nossa, é da ancestralidade, a gente não fecha o ciclo, não fecha, porque a gente precisa devolver. Porque aí a gente não fica com a força que a gente precisa para fechar o ciclo, né? A gente fica dividido ali. Agora, olhar para o sintoma, você sente um pouquinho mais tranquila, Rafa? não, tô me sentindo leve, Val. Eu não Leve. tava na primeira vez mesmo. Acho que agora parece que meu corpo ficou mais É, leve mesmo. o corpo mostra, o corpo É, mostra. eu me senti mais leve, porque na primeira vez, antes de falar do meu pai, acho que ainda tinha uma coisa meio esquisita aqui, que parecia que ainda tava. Ainda tinha muito medo, muito medo. Eu tava sentindo exatamente essa angústia que a Marta falou que tava sentindo É. no peito, assim. Tava muita vontade de chorar, um pouco angustiado. E agora eu tô com essa sensação, essa micro sensação de leveza, assim, no meu corpo. Me sentindo mais Você leve. sabe que você foi parar na Bahia para pegar essa força da ancestralidade. Nós vamos estudar sobre ancestralidade, gente. O que que é a força da ancestralidade? Vou fazer só uma palhinha aqui. É assim, os desejos dos nossos ancestrais, os sonhos, eles continuam também ali, na memória do sistema. E se por isso que é bom conectar com a ancestralidade. A gente realiza aqui. Então, o que que eles desejavam? O que que eles sonhavam? Interessante como o vô ficou feliz aí. Como a gente sentiu certinho e a Marta também. A Marta nem conhece seu pai. Então, a gente realiza aqui, ó. A gente realiza os desejos, os sonhos. Quando o vô liberou, falou, eu te abençoo para você voar, ali você recebe ali, ó, uma conexão da ancestralidade. Então, assim, o que que os nossos ancestrais sonharam? É o que a gente faz hoje. Qual eram os desejos deles? Por isso que tem essas linhas de terapia só de conexão com a ancestralidade, é muito forte. Destrava tudo. Imagina você olhar lá, vô, bisavô, tataravô, sei lá, que vô, tatatã, 5 gerações atrás de você. Olha o tanto de sonho que tinha ali. Eles continuam aqui. Eu trabalho bastante com médico, né? Porque eu presto serviço para o São Lucas e é uma empresa de saúde.
Quando eu pergunto assim para eles, de onde que vem a medicina? Eles falam assim, a medicina que ele escolheu, porque médico é bem, né? Medicina que ele escolheu, uma arrogância, assim. Aí eu vou lá para a árvore genealógica deles. Mas alguém desse sistema, a maioria, alguns que já é filho de médico, não, mas a maioria fala, quem que era médico na minha família, não sei o quê, chega até a rir. Aí você vai ver, descendência indígena, o que que o índio é? Eles curam, eles têm Meu tudo de Deus. remédio. Aí eles começam a chorar daí, quando a gente vai buscar. Então, lá atrás, a geração deles, só vocês entenderem a força da ancestralidade. Tem as dores, mas tem a força também. Lá atrás, na ancestralidade deles, ó, eles eram médicos do jeito deles. Eles não tinham conhecimento científico. Tinha sabedoria, porque do jeito deles estudam o mato, a erva. E aqui, ó, o neto, vamos dizer o neto, ele olha para esse inconsciente e realiza. Então aí, ó, você tá na Bahia exatamente para buscar a força da ancestralidade, que precisa, você precisa buscar essa força da ancestralidade, vai desmamar aqui, vai dar um lugar aqui e vai ser o impulso que você precisa. Foi lindo ver o vô feliz, né? O vô não era fraco, não, era bem fortinho, né? É, eu não conheci meu avô, então É. eu não tenho noção do que Interessante, falar né? muito Você bem vê? sobre Ele meu não avô. entrou aqui, ó, nessa dor É, aqui. Ele estava ali tranquilo, satisfeito, né? eu acho que Nossa, talvez a avó tenha sentido mais quando ela veio da Bahia do que o vô mesmo, pelo o que vô falam não. assim. É, O vô não. Mas o vô deve ter sentido e tá feliz de você estar lá. Tá aí, é. quer dizer, tá aí, né? Você tá aqui, você tá segura, como se fosse isso. Uhum. E talvez a avó também ia ficar. Você tá É, aqui. Muito, muito interessante, Rafa. Vocês foi viram, mesmo. gente, o código? O que os nossos pais não realizaram, a gente realiza por eles. É assim que honra a vida. Não é repetir. Repetir, a gente não está fazendo nada, ainda está arregaçando. Tem um filminho da ancestralidade que eles falam assim, que eles ficam assim, aí você tá repetindo, aí a Marta tá repetindo ali uma dor. Aí eles ficam, os ancestrais, falando assim, ah, não, você tá fazendo igual. Aí o outro chora, aí o outro, ai, não acredito, ela tá repetindo. Aí o outro, ai, meu Deus, não, 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 não. Aí tem um outro filminho que a pessoa tá fazendo diferente. Que legal, eles falam, olha só, ela conseguiu. O outro fala assim, muito bem, o outro subiu, o outro bate palma. Ah, ela tá conseguindo. Eles ficam felizes, vamos dizer assim, porque a gente tá melhorando, viu, Rafa? Então a dor do pai vai ser o seu recurso. Você vai realizar por ele o voo, né? E na hora que você. Então, todas as oportunidades que ele teve de sair de promoção, você não vai perder uma. É assim que você cura. Você vai ficar igual John e vai ser exatamente o contrário. Entre aspas, a coragem que ele não teve, você vai ter em dobro. Vai Oh, Deus realizar por ele, abençoe. né? Que coisa incrível, né, Rafa? Olha, Vocês sim. viram, gente, como a gente é leal ao sistema? É inconsciente. Inconsciente. Meu Deus, muito lindo. Nossa, valeu a noite. Viram? Vocês conseguem tudo com constelação. É aquilo que eu falei no primeiro dia. Vai vir uma menina. Acho que uma ou duas, porque elas têm o mesmo nível que vocês. Só que vocês saem antes que elas depois ficam. Mas assim, elas são muito boas também. Uma é até de Minas. Muito boa, sabe? Assim, mas vocês conseguem tudo. Entra no campo muito fácil. Entenderam agora o campo mais um pouquinho, né? O campo, gente, ele é soberano, ele não mente, ele fala tudo. Que é a nossa caixa preta do avião, né? Ah, legal. Valeu, Rafa. Sim, eu gostei. Foi bom, Val. Foi muito bom. Então, se vocês olharem para os desafios, valeu, Marta, a entrada, valeu. Se vocês olharem para os desafios, é importante a gente olhar assim: será que isso é meu ou não é meu? No caso da Rafa, não era dela. Ela precisava devolver para fechar esse ciclo da saudade, da recaída, vamos dizer assim, e seguir. Então, um pouquinho mais complexo, mas tão possível quanto o outro.
E foi bem legal, porque ela também buscou ali a força da ancestralidade. Eu acho que fechou bem mesmo. Agora fechou o ciclo. Viram? Estava aberto esse ciclo. Estava aberto. E aí, Rafa, poderia correr o risco de você repetir um ciclo que não foi fechado. O ciclo que não foi fechado era, eu teve oportunidade se não foi. Eu acho que Que é quando o era povo fala assim, provável mesmo. não, a gente tem que. A pessoa fala assim, não, a gente tem que ver o que que é mais importante, a vida é curta, o importante é estar perto da família. A família é intocável nesse lugar. Isso aí é uma desculpa que dá para poder voltar e ser leal. Voltar e ser leal. Legal, né? Muito legal. Muito legal Nossa, mesmo. valeu, valeu mesmo. Tá, Foi bom. vamos fazer agora o movimento. Ficou tudo bem para todo mundo, né? Então a gente precisa olhar sempre isso, né? Fazer sempre incluir ali o desafio. Quando eu incluo, isso vai apaziguar, aí eu vou lá para o código. O que é que isso quer me mostrar? Quanto maior a dor, mais força tem naquele lugar. Então aconteceu comigo, eu falei para as meninas, eu fiquei 15 anos na área da educação. E aí a gente passou por uma fase difícil, o professor não recebia aquela história toda. Falei, ah, eu vou fazer outra coisa, vou empreender. Chega, não quero nem saber. E aí o Gonçalo também me ajudava mais ainda. Ele falava, é, tipo assim, ele queria dizer, você sobrevive do mesmo jeito, não sei o quê. E, né? E eu saí desfazendo da educação. Eu saí assim de salto alto. Eu saí de verdade, não é isso. O que que aconteceu? Eu fui empreender, eu me ferrei. Porque eu fechei muito mal um ciclo, muito mal. Não tinha como dar certo aquele CNPJ. Tudo que uma pessoa pode passar quando abre uma porta, eu passei. Inclusive, adoeci e fechei as portas. Lá na frente, quando eu já comecei a entrar no mundo das terapias, foi em 2000, né? Aí ficou claro o que que aconteceu comigo. Eu fechei mal um ciclo. Eu tinha que sair da educação de joelho, agradecendo, com reverência, a professora que eu fui por 15 anos. E fui uma boa, fui muito dedicada, mas fechei mal, fechei mal. Lá na terapia, a minha professora me colocou de joelho, na frente de um quadro negro, de joelho mesmo no chão, que ela era bem brava. Na frente de um quadro negro, fez eu agradecer os 15 anos. Eu acho que eu fiquei, sei lá, quantos minutos lá, uma eternidade. Agradecer, agradecer tudo que tinha acontecido, tudo que não sei o quê, tudo, 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 tudo. Por quê? Na verdade, na verdade, realmente, eu tinha um movimento de empreender. Como eu empreendo hoje no online, nas terapias, não é fácil empreender nas terapias, não é fácil. Mas não saindo daquele jeito da educação. Então, eu paguei caro por um ciclo que eu fechei mal. Quase custou a minha vida. Quase custou a minha vida. Porque uma pessoa com 30 anos tem um AVC, né? Porque comecei a ficar perturbada, o treino estava dando certo, não sei ficar devendo, essas coisas. Ou seja, nada disso. Detalhe, tudo em planilha, tudo, era tudo muito. Mas foi acontecendo tanta coisa, tanta coisa, tanta coisa, tanta coisa. E até me pegar na fronteira, naquela época eu sonegava impostos, assim, você era orientado a sonegar impostos. Hoje eu acho isso um absurdo, mas era normal, orientar, você já pede meia nota, você já não sei o quê. Numa dessas vezes me pegou, me rebentou. Que aí foi puxar a capivara, devia muito de impostos, né? Então, é muito importante saber fechar os ciclos. Aí quando, juro para você, já tinha 7 anos que eu tinha fechado. Inclusive, eu não conseguia passar nem na rua. Tive que ir lá dentro. Falei para as meninas também. Lá dentro. Depois do que a minha professora fez, agradecer tudo que eu passei. Jesus do céu, mas foi muita coisa que eu passei ali. Passa um bom tempo, eu percebi que as portas começaram a abrir. Então, hoje eu trabalho muito para o Instituto São Lucas. Foi uma empresa que me levou para o mundo, assim, me tirou do muro, das quatro paredes. Vai chegar uma hora que eu vou ter que fechar o ciclo.
Mas hoje eu penso assim, nossa, eu tenho que sair tão de joelho, né? Eu tenho que sair tão agradecida, eu só vou fechar esse ciclo quando eu conseguir fazer esse ritual ao nível que precisa ser feito. Senão eu me ferro lá na frente. Isso que é importante, a gente sempre fechar o ciclo. Por pior que tenha sido, mas ali traz um aprendizado, né? Então, realmente, foi bom. Eu saí da educação, sim, era interessante, porque eu conseguia, eu não ia ter esse movimento de me aposentar no meu salário, sendo CLT, eu não ia ter. Tinha algo melhor para mim lá na frente, mas não saí do jeito que eu saí, né? Não do jeito que eu saí. Então, é muito importante isso. Vocês que são jovens, quando vai trocar de emprego, seja qual for o motivo, agradece, agradece, agradece ali. O aprendizado com aquele CNPJ te deu, tudo que você passou ali, porque a porta escancara, normal lá na frente. Normal, normal, normal. Eu estava tão tarimbada desse negócio de fechar ciclo, por causa dos 7 anos de sofrimento, ainda foi 7, deve ter um trem na numerologia, né? 7 anos de sofrimento, sofrimento, sofrimento. Que quando, aí tá, eu abri meu espaço, fui para terapia e tal, as coisas começaram a melhorar, que quando veio a pandemia, eu só agradeci a pandemia. Eu não lamentava, eu não murmurava. Eu pensava assim, é um ciclo que a gente vai ter que passar. Mas não falava isso para os outros também, né? Fiquei 6 meses com as portas fechadas, mas eu ia para o meu espaço, comecei a fazer curso, estudar, que os cursos que eu sonhava veio baratinho no online. E eu só agradecia, eu pensava, o que que a pandemia está me mostrando? O que que ela quer me mostrar? A pandemia tinha o movimento da vida e da morte. Muitos enricaram, prosperaram, recomeçaram, trocou de profissão, e outros morreram, morreram para a vida, morreram de ir para o buraco também. Ela tinha duas forças ali, muito forte. Teve gente que ressignificou a vida na pandemia, né? Agora, para onde você olhava ali? É que você tinha que fechar aquele ciclo com a pandemia. Gente, de verdade, falei para as meninas domingo. A pandemia foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, porque ela me levou para online. Foi a melhor coisa, foi a melhor fase. Não peguei o vírus, ninguém lá no espaço pegou. Trabalhei com os profissionais da saúde, que eles foram pro chão, né? Trabalhei com eles, eles chegavam lá, a primeira coisa que eles faziam era ficar abraçando. Eu falava, meu Deus do céu, eles estavam lá atendendo o povo. Mas não seguia nada assim, mas assim, para onde eu olhei, né? Então eu pensava, é um ciclo, e eu estava fazendo a pós na época, e os professores falavam, tem que saber fechar esse ciclo com a pandemia, isso aí é um ciclo coletivo. Mas aí você tem que olhar assim, o que que é meu nisso? Ó, um ciclo coletivo, entenderam? E graças a Deus, deu para fechar bem. Por quê? Por causa do que eu vim lá passando, de um ciclo que eu não fechei, né? Ficou claro agora, né? Fechar o ciclo? Podemos meter o pau aqui agora em 2025? Rafa, valeu, hein, Rafa? Valeu, foi bom, Foi nossa. lindo demais. Né, Foi. Marta? Gigi, teu poder. Vamos lá, então. Agora a gente vai concentrar bastante, tá? Vamos trazer nosso foco, nossa energia. E aqui tem muita nessa tela. Aqui tem muita. Agora eu não quero que vocês olhem para a tela, tá? Vocês vão olhar para o objeto que representa 2025. Não vai tirar os olhos. Só quando eu falar assim, volte para a tela, tá? É, você escolheu esse objeto aí, não foi por acaso. Não foi, não foi isso. Ah, estava na reta. Não, foi não. Ele tem um porquê, ele tem um significado. Depois você vai descobrir. Mas nesse momento, ele está representando, sim, 2025. Você vai olhar para 2025. Mas você vai olhar como foi, do jeito que foi. Todos os desafios, todos os desafios que aconteceram, nós vamos acolher esses desafios. Nós vamos dar um lugar no coração. Tudo aconteceu como tinha que ter acontecido. E tá tudo bem.
E agora eu consigo olhar para todos esses desafios e conversar com eles. O que é que ele quer me mostrar? O que é que ele quis me mostrar? O que é que ele quer mobilizar em mim? Qual é a força? O que é que ele quer despertar em mim? O que é que ele está pedindo para ser olhado? Sempre nos desafios existe a força, existe um código aí, existe algo muito forte para ser olhado. Então, eu vou abaixar o meu queixo, encostar no corpo, em forma de agradecimento, de reverência. E só vai sair da posição quando eu falar para sair, tá? Eu vou dizer para 2025. Obrigado. Agora eu reconheço você. Tudo o que aconteceu fez parte, me trouxe até aqui. Tá tudo bem, tá tudo certo. E se eu carreguei alguma coisa que não era minha, essa eu devolvo. Se eu carreguei alguma preocupação, alguma expectativa, alguma culpa, essa eu devolvo. E aquilo que me desafiou me fortaleceu. E eu quero que você silencie e sinta no seu corpo como que é esse lugar de acolher, reconhecer e tomar a força. E agora coloque a mão no objeto que representa 2026. É um campo. Coloque a mão. Você vai sentir. Coloque energia agora. Você vai sentir nesse lugar um portal de luz. E você vai sentir a força desse portal. Você vai sentir essa energia de novas possibilidades, de um novo ciclo, porque você fechou o outro ciclo agradecendo, reverenciando. E aqui você sente a força desse novo ciclo, de novas possibilidades. E você vai dizer 2026. Agora eu estou disponível para você. E você vai sentir esse lugar de estar disponível para 2026.
de estar aberto para esse novo ciclo. E apenas sente esse lugar. Como é estar aberto para aquilo que é novo? E sente a força do lugar. É nesse lugar que chega o novo. Mas o novo chega quando eu trago comigo o aprendizado e a força. Tudo fez parte. E agora eu sigo. Dou um lugar para cada coisa, cada acontecimento. Isso. Pode vir para a tela. Ficou bom? Sair de um ciclo, entrar em outro. Trouxe clareza agora? É lindo, né? Então eu só vou ter esse feliz ano novo, fechando bem 2025. Tá tudo certo. É o bíblico, né? Por tudo dai graças. Não cai uma folha de uma árvore que Deus não permita. Tudo que aconteceu fez parte, sim. Fez parte do meu crescimento. Foi para me sacudir. Que aí eu pego a força e venho aqui para 2026. As portas vão abrir naturalmente, genuinamente. Assim eu posso seguir. Mas não o que faz aqui na minha região. Deus me livre, ainda bem que já foi. Vai repetir. Não vai ter feliz ano novo. Vai ser só um comércio feliz ano novo, que os papagaios repetindo, né? Muda tudo, muda tudo. Vocês vão ver que vai ser muito legal. Por isso que é bonito esse pessoal que faz esses eventos presenciais, né, de mudança de ano. Assim, é bem diferente, porque eles olham para isso, né? Não é para festa, para beber, né? É outro movimento que eles fazem. Eles levam muito astrólogos também. Eles ficam até retirados para fechar bem o ciclo. Eles se preocupam com isso, fechar bem o ciclo. Resolver o que precisa ser resolvido, acolher o que precisa ser acolhido. E eles fazem aquelas imersões ali, termina dia 31. Aí entra no ano novo. Olha, é bonito isso, né? É bonito isso. E esse agradecer é agradecer tudo mesmo. A gratidão, ela tá nesse lugar, né? Fechamos, então, 2025? Val, eu achei engraçado, porque você falou assim, pegue um objeto que vai iluminar 2026. E eu peguei uma lâmpada. Que legal! É. Achei Gisse, tá que engraçado. tá. Tá. Vocês viram? É, o objeto aí não foi por acaso, né? Não foi por acaso. O que representou um, o que representou o outro, né? Teve um porquê aí. Muito legal, né? Foi muito legal. Deixa eu dar só um recadinho importante. Ó, eu vou pedir um pouquinho de paciência para vocês. Amanhã eu tô indo, eu trabalhei com um grupo online, um grupo de uma empresa de São Paulo, e amanhã a gente vai encerrar presencial. Então eu vou ficar 3 dias lá, mas é um jogo rápido. Eu não vou viajar, e tem a Rafa, tem a Marta também, e eu vou ficar por aqui quando eu chegar. E nessa semana, entre Natal, Ano Novo, assim, dá para mim pegar todo mundo com tranquilidade, tá? Retomo domingo à noite, eu chego em Cuiabá. E aí já vou estar por aqui. É só por isso que eu dei uma enroladinha no bom sentido, tá? Eu até achei que o nosso encerramento ia ser online, me pegou meio que de surpresinha, assim. Resolveram fazer um evento e tal, mas a gente ficou também 11 meses trabalhando online.
são os gestores. E acho que é uma coisa aí também interessante e importante. E aí a gente vai seguir um pouco com os atendimentos individuais e nós retomamos o nosso encontro na próxima quarta, depois do ano novo, né? A quinta vai ser o dia primeiro, ali. Aí na próxima quarta a gente retoma normal. Isso aqui hoje foi bônus, tá? Nada a ver com o nosso encontro. Só pra gente parar tudo, fechar o ciclo de 2025. Valeu a pena. E tá tudo bem, tá? Tá tudo certo. Aí, tirando aí esses 3 dias da paciência, a gente retoma com aquilo que a gente, todo mundo aqui precisa, né? E ver do que a gente está olhando, o que que a gente precisa olhar individual, tá? Aquilo que eu prometi mesmo o tempo todo, tá bom? Tá tudo bem? Tudo bem, Eu vou fazer um tudo bem, vídeo para pôr ótimo. no nosso grupo. Mas eu quero que vocês vão para o campo agora, tá? Vai ser bem legal aqui. Tá, peraí, vocês vão para o campo. Ô, senhor, peraí. Eu até queria que vocês olhassem para o objeto que vocês pegaram, assim, e trouxessem assim para o campo. Uma palavra para definir 2026. O que você busca, o que você projeta para 2026. É sucesso. Sucesso, A minha é conexão. conexão, Também é conhecimento. conhecimento. Sucesso, conexão, conhecimento. Quando a gente faz esse trabalho a gente fortalece muito o campo, porque é uma potencialidade de energia. Então, o campo, olha que legal, gente. Nem a astrologia dá conta disso. Se a Luana estiver escutando, ela vai ficar brava. A Luana é astróloga e das boas. É porque a astrologia, ela estuda, né? Eu não entendo muito, eles estudam os astros, tal. É uma ciência. Então, olha só, o que que o campo trouxe para gente? 2026, conhecimento, sucesso, conexão. Isso não tem livro nenhum, cartão de Natal nenhum. É aqui, no nosso campo de informação. Muito interessante. Então, a gente vai caminhar aí dando as mãos para o sucesso. O sucesso tem a cara da mãe. Conexão com tudo tá na energia da mãe. É mãe hoje. Deu mãe aqui hoje. E a gente está vendo aí o movimento da mãe, né? É muito interessante, fantástico. Hoje a gente ficou o tempo todo no além, quase não ficamos na racionalidade. Viram que legal? Quase não ficamos no racional. Agora que a gente vai voltando para a Terra. Mas assim, olha, qualquer coisa que vocês precisem, independente dos conteúdos, tudo. O grupo tem uma potencialidade muito grande de um ajudar o outro e sentir o campo, viu? Muito grande, muito grande. Isso aí eu venho falando faz tempo, e cada encontro a gente tá vendo isso com muita clareza, né? Foi fantástico, fantástico. Fechamos bem 2025. Não fechamos? Gi, você tá um perigo. Mar, Rafa voou hoje, né? Que legal, meninas. Então, olha. Vamos entrar em 2026 com conexão, sucesso, muito conhecimento, né? E vai ser o ano, sim, trazendo tudo que a gente pegou aqui em 2025, tomando tudo como força e tá tudo certo. Seguir agora, né? Boa noite. Muito Chegando, obrigada, já pego Val. uma por uma, tá? Só seguir o tempinho de vocês ali, da Marta eu já sei, da Gil eu já sei, da Rafa eu converso depois, tá? Tá bom. Tá. Vai, eu até queria te falar, eu tenho mais flexibilidade, eu vou ter mais flexibilidade esses dias Ótimo! de, de festa, porque eu vou ter home office e Ai, que eu consigo outros legal! horários também. Que legal! Vai ficar tranquilo, então. Ótimo, ótimo. Pronto. Tá vendo? É tudo na hora certa.
É, Porque eu tava apuradinha, porque a segunda noite eu deixo pra isso. Aí você já falou que segunda, né, você tinha. Aí eu fiquei meio apurada, assim, pra achar. E aí, Marta, o que a gente precisa olhar também vai ficar bem legal agora depois disso, né? Combinado, então. Vamos nos encontrando durante a semana individual, tá bom? Tá Rafa, bom, Rafa, Val. voando, voando. Vou deixar que eu vou te procurar também, Val. Então tá. Marta, bora lá, né? Boa noite. boa noite, gente. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Tchau.